A gente vai fazer essa administração agora entre nós dois, assim, para ficar mais fácil os estudos, né? A gente não está com tanto tempo assim para ficar se reunindo. Deus nos abençoe. E eu escolhi essa série aqui, gente, no Sermão do Monte, porque eu estou sendo espancado por esse texto aqui, por esses capítulos aqui, e eu não achei justo eu apanhar sozinho, eu queria compartilhar com vocês, né? Queria que vocês apanhassem juntos. Mateus capítulo 5, a gente vai ler só os 3 primeiros versículos hoje, certo? Aí quando for na semana que vem, vai ser meio com a introdução, a gente aborda a primeira bem-aventurança, quero deixar, é a mais difícil aqui também de ser interpretada. E aí quando for na próxima semana, a gente discorre sobre todas as outras. Bem? Vamos lá. Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa chance, Pai, que nós temos hoje pela manhã de escutar a Tua voz através da exposição da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós saiamos daqui, Senhor, transformados, Senhor, ou minimamente reflexivos, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor tem para nos transmitir nessa manhã, Deus. Somos o Teu povo, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Criador, Tu és justo, Senhor, e governa as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Amém. Gente, uma vez, um amigo meu compartilhou uma história de um momento que ele estava vivendo na vida dele, bem difícil. Ele estava passando por uma situação financeira bem complicada e um certo dia ele chegou assim numa crise de um ápice, assim, né? Efeitos especiais, tá tudo dentro do cronograma. E aí chegou um dia que ele chegou assim no ápice dessa crise. Ele estava passando por um momento bem difícil com a família financeiramente falando. As contas estavam apertadas, estava vivendo um dia de cada vez. E aí teve um dia que esse cara chegou em casa, ele disse que discutiu com a esposa, nada muito sério ali, mas pelo momento, né, muito ferveu um pouco, né? E ele foi almoçar e a cada colherada, ele conta que a cada colherada que ele colocava na boca, havia uma mistura de emoções ali. Ele não sabia se ele conseguia digerir bem a comida, porque, de certa forma, ele estava chateado, estava com raiva, estava se sentindo pressionado pela situação ali, né, de não poder prover o alimento lá, ou de estar passando por uma dificuldade ali. Ao mesmo tempo, a crise mesmo, a ansiedade, toda a preocupação junto disso. A comida descia com dificuldade, o choro também, que embargava, mas ao mesmo tempo havia uma certeza, uma convicção muito grande de que tudo daria certo no dia seguinte. Mesmo a impressão que houvesse naquele momento fosse uma impressão de que era o último prato de comida que ele ia ter em casa para comer. Era algo simples, era algo, talvez uma sobra, talvez um resto de alguma coisa ali das compras do mês, enfim. E é interessante, o que eu achei interessante nessa história é o seguinte, é que o choro da falta, da escassez de algo, estava misturado ali com um sentimento de certeza, de esperança, que não podia ser explicado, e nem essa esperança podia ser explicada, visto que não tinha nada para comer no outro dia, e não tinha de onde tirar para comer no outro dia. Mesmo assim, havia essa convicção de que daria tudo certo as coisas. E no texto que a gente leu aqui, fala algo mais ou menos sobre isso. Nessa mistura de sentimento entre dor e consolo. Jesus está falando aqui a respeito de pobres e a respeito do que espera e do que pertence a esses pobres. O texto que a gente leu inicia falando sobre como Jesus, vendo as multidões,
E é interessante a gente, logo no início do versículo aqui, do texto aqui, a gente deixar claro que o autor faz questão de detalhar isso. Jesus ele tinha escolhido, passou pelo deserto, no capítulo anterior, Jesus passou pelo deserto, Jesus escolhe seus discípulos. No final do capítulo 4, a gente vai ver quem que é essas multidões. Jesus estava ficando famoso, as pessoas vinham de todos os lugares, e todas as pessoas que vinham ali eram pessoas o quê? Necessitadas de alguma forma. Estavam passando por algum tipo de opressão, seja por questão de saúde, questão financeira, e outras coisas mais. Então, o tipo de povo que tinha ali, que Jesus conseguia enxergar naquele momento, era um povo sofrido. Havia uma coisa que era comum entre eles, um povo sofredor. Um povo que tinha dificuldade, que talvez era rejeitado, talvez não era enxergado, que vivia à margem da sociedade. Basicamente era esse tipo de pessoa que Jesus estava conseguindo enxergar naquele momento. É interessante porque no meio de milagres acontecendo, as pessoas clamando por uma ajuda, por um auxílio, no meio ali dessa multidão, Jesus consegue enxergar a necessidade dessas pessoas. Jesus vê as multidões. Isso não é qualquer coisa. Ele não só sobe para o monte e se isola com os discípulos. Ele observa as multidões e tudo aquilo que quer dizer aquela multidão que está ali perto de Jesus. Vou ler aqui o finalzinho do capítulo 4, que diz assim, versículo 23. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Veja, olha o tipo de gente que está indo atrás de Jesus. Talvez tinha gente só por interesse? Provavelmente. Mas tinha gente com um sofrimento real ali, só estava precisando de ajuda? Creio que em grande parte. Uma outra coisa que a gente precisa observar aqui nesse texto é o seguinte. É um texto que é um momento ali em que Jesus está focando seu ensinamento para os discípulos. Ele sobe ao monte, o que é que o texto narra? Os discípulos vêm, Jesus senta, eles vêm ao redor de Jesus ali, e Jesus começa a os ensinar. Todo esse movimento que está acontecendo aqui, Jesus subir a um lugar mais alto, para conseguir falar para muitas pessoas, Jesus, os discípulos sentando ao seu redor, talvez não só os 12 ali, mas alguns mais, ele sentar e começar a ensinar todo esse rito que o texto está narrando aqui, fala que algo solene está acontecendo ali, que algo oficial, algo de relevância vai começar a ser dito. Não é qualquer palavra que está sendo jogada ao vento, não é algo que veio na mente de Jesus e não, vou aqui jogar. Não. Era algo que precisava ser dada a devida importância. Jesus começa agora a tratar sobre as coisas do reino. Se você observar também no capítulo 4, fala que Jesus começou a pregar sobre o arrependimento e sobre o reino de Deus. E agora, para os discípulos, mas não se prenda só que esse ensinamento era para os discípulos, porque em algum momento a multidão também reage a esses ensinamentos de Jesus. Então, a dinâmica aqui não é tão nesse contraste de discípulos e multidão. Era uma coisa muito mista ali, misturada. Talvez Jesus em algum momento se dirigia para uns, para outros, se atingia uns a outros. Mas a questão é que Jesus estava falando coisas importantes a respeito do reino de Deus. Aqui é o puro suco de discipulado. Jesus sentou e começou a falar para os seus discípulos. Lembram da expectativa que havia no povo? Lembram do que a gente falou aqui sobre o período intertestamentário na série anterior? O povo almejava por um salvador, por um Messias, por um libertador, por um Messias político que viesse, dominasse, libertasse eles do poder de Roma e fizesse e subjugasse as outras nações. Havia uma expectativa por um Messias. Mas Jesus precisava ensinar a respeito do que de verdade era esse reino que ele estava inaugurando, desse reino que ele estava fundando aqui junto com os seus discípulos. Jesus precisava falar
sobre isso. A forma como as coisas vêm acontecendo, como o texto narra, fala sobre isso, sobre essa como se fosse esse movimento solene. As pessoas ali reunidas começavam a escutar sobre como funciona a chegada do reino, os impactos desse reino na vida do povo de Deus, e como esse reinado é diferente de tudo que eles estavam almejando. O Sermão do Monte é um texto que fala muito, e muito mesmo, sobre o discipulado cristão. E a terceira coisa que eu queria observar, explicar sobre esse texto, é que na última parte do último versículo que a gente leu, né, que é o versículo mais difícil de interpretar aí, e talvez a interpretação que eu vou adotar aqui não seja a mais comum, que a gente vê, inclusive, no meu reformado, certo? Não me chame de herege depois disso. Espere até o final, vocês vão entender. Mas aqui, gente, quando Jesus fala que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. É interessante, gente, porque aqui no verso 3, Jesus se refere a um grupo de pessoas, chamando-as de felizes. E o que é louco, porque na primeira oração aqui, você tem como se fossem duas colunas, né? Bem-aventurados tais pessoas, porque ele tem uma segunda oração que completa essa primeira oração. E na primeira oração, quando você lê assim, de primeira lida, o que é que você encontra? Felizes são os pobres? Que loucura é essa? Como é que os pobres podem ser felizes? Quem que é pobre e é feliz por ser pobre? No caso, não é. Pelo menos para mim, isso não faz muito sentido. Você ser pobre e ser feliz. Isso é meio que louco. Mas o que a gente deve destacar aqui é que existe pessoas, nesse caso aqui, pobres, que são esquecidas, são desvalorizadas, e que Jesus agora está falando com os seus discípulos sobre elas. A primeira bem-aventurança que Jesus vai falar é sobre os pobres. Olha o tamanho da importância. Ele inaugura um dos seus principais e mais longos sermões falando sobre esse grupo de pessoas que, de alguma forma, são rejeitadas, que não são enxergadas. E Jesus agora está enxergando essas pessoas. Nós, como seus discípulos, nos colocando aqui no lugar dos discípulos que estão ali ao seu redor, precisamos entender o tamanho disso. Precisamos entender que ele não está falando aqui coisas que a gente pode adotar ou não. Não, é uma coisa muito importante. Jesus dá um lugar importante no seu sermão aqui. A abertura do seu sermão, a abertura das bem-aventuranças, falando sobre esse grupo de pessoas. E é nesse ponto que eu quero concentrar os meus esforços, né? Para que a gente fale sobre isso, sobre esse povo que é bem-aventurado, que é feliz e que deles é o reino de Deus. E eu queria tentar, de alguma forma, expor para vocês, compartilhar com vocês, sobre como Jesus traz consolo para uma classe de pessoas tão sofridas como essas pessoas mais pobres. A primeira palavra, gente, desse versículo 3, bem-aventurança, é muito difícil de traduzir. Há várias interpretações sobre ela. Mas a palavra original, que essa palavra que vem traduzida, né, é a palavra Macários, que quando você vai olhar para o Antigo Testamento, ela se refere a uma outra palavra, existe em mente uma outra palavra, chamada, vou tentar falar direito aqui, né, Ashrei. Acho que é isso, né? Mas se escreve assim. E essa palavra, quando a gente vai olhar, por exemplo, se você for olhar um exemplo bem claro, o Salmo 1, você encontra uma bem-aventurança e que a palavra usada é essa. Quando Jesus usa ela aqui, eu creio que ele tem em mente nessa palavra o contexto do Antigo Testamento mesmo. E a gente precisa entender que o Novo Testamento é uma continuação do Antigo. Então Jesus, ao falar para as pessoas que estavam ali com ele tinha em mente coisas que dos profetas, da lei, que haviam sido ditas e que agora ele está falando a respeito dessas coisas. Porque ele mesmo disse que não vem para abolir, mas vem para cumprir essa lei. E a lei também, de certo modo, é profética. Essa palavra, Ashrei, enfatiza uma situação, um estado. É como se Jesus estivesse se referindo à pessoa, dizendo que ela é feliz, ou que ela está num estado, ela precisa estar, ou
habita ali num estado de alegria. É quase como uma proclamação. É como se ele falasse assim: ó, quão felizes são essas pessoas. Ó, quão felizes são os pobres. Isso só dificulta mais a coisa, né? Ele cada vez está enfatizando a felicidade daquela pessoa. Talvez algumas interpretações mais comuns sejam olhar para essa palavra como se ele estivesse falando que as pessoas eram abençoadas. Ou talvez algumas pessoas olhem para essa palavra aqui, pobres em espírito, esse termo pobres em espírito, e interprete isso não como esvaziando o sentido econômico da coisa. Como se essas pessoas aqui não fossem pobres, que ele está falando, não são pobres mesmo. São só pessoas que entendem que precisam se esvaziar, que precisam se humilhar, ou que não merecem algo, ou que não tem, de certa forma, que não tem merecimento dentro dessas virtudes que estão sendo proclamadas. Alguns vão falar de uma certa sequência, né? Primeiro você se torna pobre em espírito, depois você é humilhado e tal, e você tem sede por justiça e tudo mais. Não creio dessa forma, não creio que seja a melhor interpretação. Nem sempre foi assim, mas me convenceram. Uma outra coisa, gente, que a gente precisa abordar aqui, tendo em vista que essa palavra aqui, bem-aventurado, está falando sobre felicidade, sobre um estado, sobre uma situação que aquela pessoa está vivendo de felicidade, a segunda coisa que a gente precisa olhar é essa palavra mesmo que eu acabei de falar, pobre. E aí, eu queria, antes de falar sobre isso, deixar claro que quando Jesus está falando aqui, e aí essa maioria, grande maior parte assim, dos estudiosos desse texto, vão ter certeza e vão falar assim, com convicção de que há uma relação muito clara entre esse texto e o texto de Isaías 61. E eu queria que você lesse comigo, abra sua Bíblia, Isaías 61, versículo 1. Deixa eu ficar olhando para o tempo aqui direto. Isaías 61, versículo 1. Diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Só até aqui, gente. A palavra pobre aqui, gente, não tem para onde correr, certo? A palavra pobre aqui significa pobre economicamente mesmo. Igualmente, de igual forma, a gente encontra essa mesma tradução da palavra pobre para uma pobreza econômica, financeira mesmo, em Lucas, quando ele vai falar sobre o mesmo texto, claro que de maneira mais reduzida, mas quando você vai para Lucas, o texto aqui do Sermão do Monte, ele não usa esse termo pobre em espírito, mas apenas pobre, e a tradução lá é pobre, 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 pobre mesmo. Mas por que Mateus usa essa expressão um pouco diferente? E aí causando essa divergência, né? E aí eu vou recorrer a uns manuscritos que foram encontrados, desse aí, né? Os manuscritos do Mar Morto, para a gente entender um pouco sobre essa expressão, pobre em espírito. E baseado no que você encontra nos manuscritos do Mar Morto, essa expressão, exatamente dessa forma, pobre em espírito. E quando você encontra essa expressão lá, ela está num sentido, e aí clareia um pouco sobre como o Mateus estava falando aqui, narrando esse sermão, que, claro, é chamado aqui de o Sermão do Monte, gente, mas provavelmente não foi só isso aqui o sermão. Talvez Jesus expôs ali durante muito tempo, né? E aí Lucas pegou lá o seu compilado e sua edição e colocou no Evangelho. Mateus também fez isso, claro, com o objetivo que eles queriam alcançar. Não que Jesus não tenha falado, né? Mas as palavras usadas vai depender. O Evangelho de Mateus aqui está se dirigindo a judeus. Então, mais ainda, a gente traz esse contexto em que Mateus tem sempre considerando aqui o Antigo Testamento, esse bloco do capítulo 40 até o capítulo 60 e pouco, de Isaías, está muito presente no Novo Testamento. Então, há essa relação muito clara. E nos manuscritos do Mar Morto, traz essa ideia de que o pobre em espírito não era um termo pejorativo, não era uma coisa ruim, tipo assim, fulano é pobre em espírito. Tipo como a gente fala hoje em dia, quando a gente vai se referir a uma pessoa que é pobre em espírito, o que a gente fala? A gente diz assim, fulano
é até bonito por fora, mas por dentro é pobre, né? Mas não é esse o sentido da expressão aqui. O sentido é de alguém que, e aí não tem para onde correr, no grande maior parte do sentido, mas não só nisso, ele está se referindo a alguém que é humilde, que é pobre, que não tem tantas condições financeiras. E aí também há uma. Onde está me localizar aqui? A única coisa. Meu Deus, entendi. Tem um estudioso famoso, que esqueci o nome dele, mas que ele fala uma coisa a respeito dessa expressão aqui. Eu estou perdendo tempo aqui porque tenho que perder tempo nessa parte aqui, tá, gente? Mas ele fala que essa expressão pobre em espírito, ele não está só se referindo aos pobres pobres, ele está se referindo aos pobres pobres, mas não somente aos pobres financeiramente, mas àqueles que não se deixam contaminar pelos desejos de mamon. É como se ele estivesse se referindo para pessoas humildes, pobres, sem condições, sem muitas condições financeiras, mas não só isso, mas para pessoas que não se curvam a esse anseio desenfreado pelo dinheiro, pelo recurso, pelo poder, de alguma forma. Certo? Dito isso, a quarta coisa que eu preciso deixar claro, e última, desse texto aqui, é que para entender essa primeira oração, que não faz tanto sentido, a gente precisa conectar ela com a segunda oração. Não faz sentido olhar e falar que eles são pobres em espírito e que eles são felizes. Jesus está falando que eles são felizes. Felizes? Ó, quão felizes são essas pessoas. Não faz sentido. Mas por que não faz sentido? Porque não é para ser assim mesmo. Na verdade, eles são felizes, eles devem se alegrar, eles devem estar nesse estado de felicidade, não porque eles são pobres, mas porque, sendo pobres, o reino de Deus chegou. Jesus chegou. E agora esses pobres têm lugar nesse reino. E aí, porque deles é o reino de Deus. Esse consolo está na segunda parte. Não é só aqui uma expressão de sabedoria, em que ele está falando, não, sábio é quem é pobre. Não. Sábios são os pobres. Há aqui algum aspecto de sabedoria, sim. Mas sábios são os pobres que esperam em Deus. Porque o reino chegou. E essas pessoas que esperam em Deus, lembra do texto de Isaías? Há uma promessa aqui. Há uma promessa de que essas pessoas seriam vistas, seriam alcançadas, seriam encontradas, seriam aceitas, acolhidas. E aqui Jesus está falando, o reino chegou, gente. Então se alegrem, que vocês são pobres, mas o reino é chegado para vocês. Eu estou vendo essa multidão, eu estou vendo essas necessidades, e nesse versículo mais especificamente, eu estou vendo a dificuldade, a tristeza de vocês, a opressão, a situação que vocês se encontram por causa da arrogância das outras nações, por causa da arrogância do ser humano, por causa do pecado da humanidade. Eu estou vendo e eu cheguei. É tipo Jesus falando assim, aqui é o Brasil. Tá ligado? Então, basicamente Jesus está falando, ó, se no reino que vocês vivem hoje, é um reino, e até no reino que as pessoas estão almejando aí, um reinado terreno, vocês são esquecidos, no reino de Deus vocês não são esquecidos. E isso é uma bênção. É claro que alguns perigos precisam ser evitados. Se alguns tentam excluir dessa dinâmica a questão econômica, e trazendo isso só para uma parada mais espiritual, uma coisa mais de esvaziamento de si, outros são tentados a concluir que, por ser pobre, o pobre herda o reino de Deus. Por ser pobre, não, então você deve ser pobre, porque sendo pobre, você está fazendo a vontade de Deus. Aí cai no erro dos franciscanos, né? De votos de pobreza e tudo mais. É porque eu sou pobre, ser pobre é a vontade de Deus para a minha vida. E não é porque eu sou pobre que eu vou ser salvo, não é porque eu sou pobre que eu vou herdar o reino de Deus. Mas porque eu sou pobre e espero e confio em Deus que eu herdarei. E aí ele fala, é interessante que a expressão, porque deles vai ser o reino de Deus. Não. Porque deles é o reino de Deus. Porque já é chegado. Nessa dinâmica de já, mas ainda não, vai haver um momento em que toda essa dor vai passar. Mas por hora, vocês já podem se alegrar, porque o reino é chegado. 3 conclusões, gente, que eu queria trazer para essas pessoas.
Deus cumpre suas promessas. O reino chegou. Concluímos que a certeza do cumprimento das promessas do Senhor para essas pessoas trazem esperança para continuarem firmes, mas também consolo no reino que já chegou. As expressões, o sermão de Jesus aqui traz algo palpável para aquelas pessoas. Traz algo que era distante para elas, uma promessa que talvez já fosse distante para eles, ditos 400 anos aqui de silêncio que eles passaram, sofrendo, feitos condenados. Então, agora, o que é que a gente encontra? Encontra Jesus falando o quê? O reino chegou. Confiem, acreditem, mantenham-se firmes. Eu estou vendo vocês. Então, Deus cumpre suas promessas. Jesus está externando isso para aquelas pessoas. Segunda coisa, o rei desse reinado, lembra quando a gente falou do rei, do reinado, de toda a série anterior? Ele cuida dos tristes, dos que choram. Aquelas pessoas precisavam escutar isso. Nós precisamos escutar isso. Falar igual é o Luva de Pedreiro, fala assim, cara não é de ferro, né? Tem momentos, gente, que a gente precisa que escutar, assim. A gente precisa escutar que Deus não esqueceu da gente. Deus está conosco. Mesmo que durante toda a nossa vida a gente tenha aprendido sobre isso. Mas a gente precisa do irmão que chega na gente e fala assim, Deus cuida de ti que está triste. No meio da tua tristeza, no meio da tua pobreza, no meio da escassez que tu está passando, Deus cuida de ti. O rei é justo. Ele cuidará dos menos favorecidos. Ele cuida dos menos favorecidos. E terceiro, Deus nos consola. Que consolo é esse, gente? Imagina, você ser alguém que tem nenhuma perspectiva de vida. Contextualizando já aqui, né? Tem não uma perspectiva de vida. Não cursou um ensino superior, não terminou nem o ensino fundamental, trabalha fazendo ali bicos, não tem algo muito seguro, muito certo. E alguém chega para ele e fala assim, ó, cara, é o seguinte, eu tenho aqui um sonho americano e você faz parte. Imagina a alegria que isso traz para o coração de alguém. Quando Jesus chega para essas pessoas e fala assim, nesse meu reino há lugar para vocês. Deus nos consola a lugar em seu reino para essas pessoas. E se há entre nós também pessoas como essas, há lugar para nós no reino de Deus. Olhadinha no tempo, né, no cronômetro, que eu não quero demorar muito hoje. Para que a gente fale agora sobre algumas aplicações. Já apanhei, certo, gente? Já apanhei de com força disso aqui. Está sendo difícil para mim. Eu quis desistir várias vezes, porque estava muito em cima da hora. Eu quis desistir várias vezes de pregar o Sermão da Montanha. E é interessante que todo mundo que eu escutei falar sobre o Sermão do Monte tem esse mesmo pensamento, essa mesma imagem desse sermão. Que é algo muito contracultural, é algo muito pesado. Jesus eleva o nível da coisa aqui. E, enfim, a gente precisa entender o que é que Jesus está querendo falar para que nossos corações sejam transformados, para que a nossa vida seja transformada. E por isso, gente, a gente viu aqui que há um grupo que precisa ser enxergado. A gente viu aqui que há pessoas que são necessitadas, financeiramente, especificamente falando nesse versículo. Há pessoas que esperam em Deus estando nessa situação. Há pessoas, e há muitas pessoas nessa situação. Não só naquela época, hoje talvez muito mais. Quantas vezes você não tropeçou na esquina e encontrou muitas pessoas em tempo de chuva desse? Mas é drogado, é isso. Não importa. Vivendo em situação assim, desumana. Quantas vezes você não conversou com uma pessoa e a pessoa externou suas dificuldades e você não se movimentou uma palha para ajudar a pessoa? Só baixa a cabeça e fala assim, vamos orar. É muito fácil, né, de falar assim, vamos orar. Às vezes nem ora, né? Às vezes a gente coloca lá no grupo, ora por tal coisa. Aí a pessoa pensa que mentalizar aquela coisa naquela hora é orar. Não há uma intercessão, não há uma absorção da dor do próximo. Não há um se colocar no lugar do outro. Não há o se sentir, o se preocupar.
Ninguém perde o seu dia, ninguém se preocupa, ninguém perde o norte do seu dia porque alguém não tem o dinheiro da conta do aluguel para pagar. Ninguém faz mais isso. Mas Jesus está enxergando essas pessoas. Jesus está enxergando essas pessoas. Primeiro, gente, de tudo, nós devemos nos encontrar na situação de dificuldade. Devemos nos encontrar nessa situação de dificuldade. Isso primeiro se dirigindo para pessoas que passam por essa situação. Motivos para sorrir. Procure motivos para sorrir. Talvez a sua dificuldade você imagine que seja maior do que você pode suportar. Mas há motivos para estar feliz, mesmo em meio a tanta dificuldade. Há motivo para se alegrar. Há motivos para festejar. Tudo isso, uma hora vai passar. Uma hora Deus vai restaurar todas as coisas. Nós precisamos nos agarrar nessa promessa, nessa esperança que é uma certeza de que vai acontecer. Não é algo que pode ou não acontecer, vai acontecer. Temos convicção disso. Talvez o momento que você passa, o momento que você está passando, não reproduza muito bem isso. Talvez está faltando alguém que chega para você e fala assim, nós estamos juntos. De alguma forma, seja a reprodução exata ali da ajuda do socorro de Deus para a sua vida. Talvez está faltando crente para fazer isso. Mas você tem motivo para se alegrar. Ainda que o pai, a mãe, o irmão, os crentes, a igreja, o Estado, a escola, o patrão, ainda que qualquer ou todos te abandone ou nos abandone, ele continua enxergando as nossas dificuldades e as nossas dores. Você precisa encontrar motivo para sorrir no meio dessa dor. E você precisa fazer isso entendendo que aquele que cuida de nós proverá todas as coisas. Estava falando agora há pouco aqui na escola bíblica. Que se Deus é o nosso... Gente, nosso Criador. Nós não pertencemos a nós mesmos. Essa era a pergunta de hoje. Nós pertencemos a Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. O dono de tudo. Vou usar expressões. Calma, gente. Regalar os olhos. O dono do negócio todo. O dono da empresa. O dono de toda a fundação. De todos os tempos. É o mesmo que é o nosso Senhor. Que cuida. É aquele que se revela para nós como Pai. É aquele que se encarnou e falou assim: eu sinto a tua dor. Eu consigo sentir o que tu sente. Se encarnou como um servo, mas não só um servo, é um servo sofredor que sofreu em nosso lugar. O que Jesus está falando para a gente? Ele contempla as nossas dores e as nossas limitações. Se Ele, dono de tudo isso, é o nosso Senhor e é quem cuida de nós, se o Senhor é o nosso pastor, do que nós sentiremos falta? Mesmo no momento de escassez, não sentiremos falta, porque Deus é o nosso pastor. O Senhor é que governa as nossas vidas, é Ele que providencia todas as coisas. Ele conhece nossas dificuldades melhor que nós mesmos, pois Ele também sentiu na pele o sofrimento através da mão de pecadores. Talvez o que você está passando tenha um culpado. Talvez seja fruto de um governo corrupto, talvez seja fruto de um desgoverno, talvez seja fruto de uma família totalmente disfuncional, totalmente desviada ali daquilo que é o propósito original de Deus para a família. Sei lá, pode ter várias origens para o lugar que você se encontra hoje. Mas dentro de tudo isso, Deus, Jesus, Ele se entregou no lugar do outro supremo. Quem é esse outro supremo? Do inimigo de Deus. Deus tem um inimigo. Alguém que pecou contra ele. É o ser humano. E aí o que Deus faz? Se entrega totalmente por esse inimigo. Então, Jesus sabe o que é sofrer na mão de pecadores. O que é passar por momentos de dores, de dificuldades, de sofrimento.
Então, ele conhece as nossas dores melhores que a gente. Às vezes as coisas estão faltando. Eu costumo usar muito a analogia de mim do Judá, assim. De que às vezes o Judá, se ele estiver brincando aqui, vai olhar para a hora, se ele estiver brincando aqui com um monte de criança, ele nem liga para a fome. Mas às vezes se ele estiver em casa de boa, entediado, ele fica direto. Quero comer, quero bolacha, quero suco, quero água. Come feito uma peste. Mas se ele não lembrar daquilo que ele tem que comer, da necessidade que ele tem, mesmo assim nós sendo pais, vamos lá e vamos fazer ele comer, porque ele necessita daquilo. Se nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Imagina o Senhor. Ele conhece as nossas dificuldades melhor que a gente. Antes que a nossa boca pudesse falar sobre o que nós almejamos, sobre o que nós sentimos, ele já sondou o nosso coração. Ou não é assim que em certos momentos da nossa vida nós não temos palavras para orar e só gememos? Ou às vezes nem o gemido sai, só choramos. Ou às vezes nem lágrimas sai mais. A gente só se ajoelha, ou senta, ou deita e fala assim, Deus, eu não aguento mais. E Deus sonda o nosso íntimo. E Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe quando o que você está pedindo é algo só para te atrapalhar a tua vida. Ele sabe quando o que você está pedindo é necessidade de verdade. Ele sabe antes que você identifique isso. Você precisa saber disso. Segunda coisa, a importância que Cristo dá em sua fala deve nos levar a examinar como temos agido em favor dos menos favorecidos. Se temos sido sensíveis à necessidade do próximo, quando surge a oportunidade, eu me sacrifico em favor do outro, ou quando não vejo chances, procuro intencionalmente como posso ser útil no serviço de Deus, de alimentar e prover os seus filhos. Isso aqui é uma realidade muito grande. A gente fica mentindo para nós mesmos. A gente passa na rua e a gente fecha o vidro, olha para frente e finge que não está vendo alguém batendo no seu vidro. A gente se encontra todo domingo aqui e quando a gente pergunta como é que o irmão está, e o irmão fala que está bem, e a gente sabe que as coisas não estão, mas a gente prefere acreditar naquilo que o irmão está falando do que gastar tempo, gastar esforços, se sacrificar em favor daquela pessoa e falar assim, não, eu vou me dedicar e me relacionar com essa pessoa, porque eu sei que essa pessoa precisa de ajuda. E eu posso ser a ajuda de Deus na vida dela. E a gente fala só simplesmente assim, eu não tive a oportunidade disso. Eu não tive a chance de ajudar alguém. Meu irmão, nós não somos uma igreja perfeita, não. Nenhuma igreja é perfeita. Tem um monte de problema aqui para a gente resolver. A gente precisa sair dessa porta aqui para achar um problema para ser resolvido. O que falta é obreiros. A seara é grande. O que falta é obreiros. Você pode levar isso para a questão evangelística, pode levar isso para a questão social, pode levar isso para a questão pastoral, da maneira que você encontrar. Só o que não falta é trabalho. Mas tem faltado trabalhadores. Tem faltado pessoas que se abdicam muitas vezes do seu conforto, do sanduíche mais caro, do rolê inacessível, para convidar o irmão para sua casa e comer um cachorro quente. Um cuscuz que a gente come aqui no domingo de manhã. Vai passar a semana para cuscuz. Esperei um pouco para trazer hoje. Venci, nas últimas, venci. Mas nem que seja um cuscuz. E nem a Samia disse, né? O cuscuz não engorda, gente. Não engorda, tá vendo? O cuscuz não engorda, segundo ela, né? Não é caro, eu acho que não é caro, porque eu me surpreendi com o preço do miojo um dia desse aí. Miojo de mais de 2 pontos, meu Deus do céu. Mas há coisas que são acessíveis para a gente usar como desculpa estar junto e visitar não só a casa do outro, mas visitar a necessidade do outro. Quando você vai na casa do seu irmão, você só vai para ser servido? É bom, né? Quando alguém chega na casa do outro, na casa do Israel aí, compra umas pizza, sentou a gente na mesa lá, ligou o luxo lá em cima assim, meu Deus, quem olhando para a vista assim, glória, eu venci. É bom, gente, ser recebido assim. Mas da minha parte, no que é que eu posso servir a ele? A gente tem
lidado com essa relação de consumo não é só com culto, não, gente. Mas é com a vida relacional da igreja. É com a vida relacional com Deus. A gente consome, 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 enquanto alguém está nos satisfazendo de alguma forma, enquanto alguém está me ajudando com dinheiro, enquanto alguém está dedicando seu tempo comigo. Se alguém em algum momento não pode, por algum motivo, estar comigo, eu já. Ixi, mudou logo. Aí a gente não é mais nem esses amigos todos. Levar para comer de conversa, né? Assim, a gente tem umas exceções, então eu não gosto de ter amizade com ele. Mas fora dessa descontração, gente, quando surge essa oportunidade, é nosso dever nos sacrificar. Por quê? Para que Jesus está falando aqui? Não é para os discípulos, gente. E o discípulo é para ser igual a quem? Igual ao seu mestre. Quem é o seu mestre? Não é Jesus? O que Jesus fez? Morreu por causa dos outros. Morreu por causa dos outros. Jesus não só resolveu encher a cabeça de problema dos outros, mas ele encheu essa cabeça de problema a ponto de morte. Às vezes ele fala assim, eu prefiro a minha paz. Não, meu irmão, não prefiro a sua paz, não. Prefiro a paz do outro. Prefiro a paz de Deus na vida do outro. Essa paz que você procura é enganação, é conforto. Em terceiro lugar, gente, terceira aplicação. Há lugar em nossa mesa para os que não podem pagar o mesmo rolê que nós. Há lugar para essas pessoas? Há lugar para uma pessoa que não tem condição, se você chamar, talvez você vai ter que pagar o rolê dela. Mesmo que o rolê seja barato, você vai ter que pagar. Há lugar para essas pessoas da nossa mesa? Ou a gente foge? Ou a gente foge disso tudo? Uma coisa aí para você refletir. Quando a gente sai, e para nossa realidade aqui, né? Quando a gente sai com os outros, a gente procura aquele lugar que a gente gosta, a gente procura aquele lugar que vai contemplar os nossos irmãos. Gente, eu estou falando aqui num ambiente que eu sei que ninguém quer rico, sabe? Mas com certeza, e eu me levo isso como eu levo a mim mesmo como exemplo, tem alguém mais pobre que você. Em algum momento você vai encontrar alguém que está mais necessitado que você. Talvez você tenha 2 quilos de açúcar em casa, mas tem alguém e é só 2 quilos de açúcar. Não sei nem se isso é muito, porque quem passa lá em casa assim, mesmo que ela assim mesmo, ela que domina esse rolê aí. Mas tem alguém que não tem nem 1 quilo de açúcar. Tem alguém assim. E aí quando a gente vai montar uma cesta básica, a Vela venceu dessa vez, eu acho, viu? Eu acho que a estratégia lá de botar os nomes deu certo. Mas quantas vezes, gente? Eu já tive que olhar para pessoas aqui na igreja, nossos irmãos, e falar assim, ó, me desculpe. Porque a gente pediu uma ajuda no grupo, porque a igreja não tinha condição de ajudar, de alimentos. E as pessoas esqueceram. Ah, mas é porque eu sou esquecido. Gente, eu sou esquecido demais. Tem uma agenda cheia de anotação que eu ando do meu lado assim, de certa forma, para ninguém sentar do meu lado. Eu não gosto. Mas para todo canto eu vou dormir essa agenda do meu lado. Porque eu sei do meu esquecimento, mas isso não pode ser desculpa para servir ao meu irmão. Tem alguém precisando. Jesus parou o que ele estava fazendo, foi sentar e falar sobre essas pessoas. E nós o que fazemos? Segue o baile. Elas vão dar o jeito, vai aparecer alguém, vai aparecer o bom samaritano. A gente não quer ser o bom samaritano, não. Vai aparecer outro, vai ser sempre outro aí que vai assumir essa resposta. Nunca é a gente. Acredite, sempre tem alguém que está precisando mais do que você. É isso, gente. Vou prolongar mais não. No horário, hein? 1 minuto para me fazer uma oração. Vou ficar de pé. Feche seus olhos.